todos. O tema, então, como o Fernando já antecipou, transmigração progressiva. Esse tema faz parte do Livro dos Espíritos. No segundo livro, que fala sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, o capítulo 4, a pluralidade das existências. Então, Kardec, nesse capítulo, ele aborda o processo de evolução que o princípio inteligente passa através de todos os reinos da natureza até alcançar a condição humana. E, a partir de então, a evolução até a condição de espírito puro. São perguntas filosóficas que são feitas desde sempre, desde que nos conhecemos como seres pensantes, né? Quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, por que somos diferentes uns dos outros, né? E outras mais, né? Se Deus criou todos os espíritos iguais, como está estabelecido, por que há espíritos mais adiantados do que outros? Por que há espíritos em condições intelectuais e morais mesmo diferentes? Por que alguns possuem maior inteligência? E, face a essas questões todas, como é que nós conseguimos conciliar isso com a justiça divina, que é uma única, que vale para todos os espíritos, para todo o universo, melhor dizendo. Então, a transmigração progressiva, ela surge para nós como uma resposta parcial. Ela nos vem mostrar que não existem seres privilegiados, mais privilegiados que outros, que não existem seres que são condenados eternamente, que o que existe apenas é diferença de experiência acumulada por um e por outro. Então, há espíritos que têm mais experiência e há espíritos que têm menos experiência, porque Deus não criou todos os seres ao mesmo tempo. Ele foi criando progressivamente e até hoje ainda cria. Kardec, ele, no seu trabalho da codificação, ele não criou uma teoria especulativa, ou seja, ele baseou todo o método dele no indutivo experimental. Ele partia dos fatos, ele observava os fenômenos, via os fatos e, a partir dali, então, ele os analisava e formulava uma teoria que explicasse aqueles fatos e aqueles acontecimentos, e não ao contrário, como é o método especulativo da ciência tradicional, em que esse método filosófico, o pensador, ele cria uma hipótese apenas da sua inteligência e dali ele busca encontrar na natureza algo que explique, que justifique essa teoria. E aí então ele vai criar toda a base científica para aquilo. Kardec fez ao contrário. Ele observou as manifestações práticas, as mesas girantes e etc., os fenômenos mediúnicos, que são os fatos que ele observou efetivamente. E então, a partir dali, ele formulou a teoria que pudesse, de forma única, explicar, resumidamente, o que acontecia com aqueles fatos que foram observados. Então, Kardec não tinha ideias preconcebidas, ele não tinha nenhuma ideia, ele simplesmente olhava com a mente aberta, mente livre, e então ia investigando qual era a origem, qual era o que causavam aqueles fatos. Então, ele não partiu de princípios sobre reencarnação, a existência da reencarnação, a existência do espírito, a existência do perispírito, não. Esses conceitos foram conclusões que surgiram naturalmente apenas depois que houvesse uma única explicação possível e evidente para esses fatos que ele foi coletando. O universo, ele tem dois princípios gerais, dois elementos gerais, o princípio material e o princípio intelectual, ou melhor, espiritual, que nós podemos encontrar nas questões 27 e seguintes do Livro dos Espíritos. O princípio inteligente não é produto da matéria, como parte da ciência
terrena, ela considera, né? A ciência, ela entende que ao cérebro e a inteligência é um produto do cérebro, não o contrário. O cérebro é um instrumento pelo qual a inteligência se manifesta no mundo material. Então, esses dois princípios universais, matéria e o princípio espiritual, eles são interligados pelo fluido universal, que é o elemento primário e elementar. Além desses dois, temos Deus, o terceiro elemento dessa trindade e o princípio de tudo. Então, esses três elementos, Deus, matéria e espírito, formam os elementos gerais do universo. Antes do espírito existir, já existia o princípio inteligente. Então, nós temos que o espírito individualizado, ele é formado, ou ele é a evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente se individualiza no espírito, no elemento espiritual. É a matéria-prima espiritual, que é alcançado esse estágio depois de evoluir por todos os reinos da natureza. Ele se individualiza e se transforma, vamos dizer assim, no espírito humano. Na questão 617, Kardec ele investiga essa questão da origem da alma humana, quando ele pergunta para os espíritos: ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, e que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? E os espíritos respondem: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. E lá na questão 190, que Kardec faz referência, ele pergunta qual é o estado da alma na sua primeira encarnação. E os espíritos lhe respondem que é o estado de infância da vida corpórea. A inteligência do espírito, nessa primeira encarnação, apenas desabrocha, ela ensaia para a vida. Então é isso que os espíritos respondem. Na primeira encarnação, ou seja, é quando ele saiu do princípio inteligente, acabou de se individualizar e ele adquiriu então a individualidade humana. Então ali a inteligência dele está desabrochando. Ele começa então a desenvolver a inteligência. E uma questão anexa, 607A, Kardec pergunta então: parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da encarnação? E os espíritos respondem: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, isso é o ensino dos espíritos. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude e, por fim, a idade madura, nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno. Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro
seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Essa resposta, apesar de ser um pouco extensa, eles vêm nos trazer o conceito de que tudo se encadeia na natureza. Então, nada está isolado em a natureza, tudo está em casa. Essa é uma das informações muito importantes de toda a codificação. Ele vinha investigando, Kardec, a origem da alma humana e perguntou se ela teria passado pelos graus inferiores da criação. Os espíritos, eles não responderam dando uma cronologia detalhada, dizendo, primeiro foi assim, passa dessa forma. Ele não dá uma cronologia. Ao contrário disso, os espíritos nos dizem que nada está isolado, que nada surge pronto, que nada aparece sem uma preparação anterior. Então, a natureza, dessa forma, vai constituir um grande sistema de continuidade. Tudo em natureza traduz-se numa continuidade de coisas. E quando nós observamos o nosso universo físico, né, aquele que nós, enquanto encarnado, podemos observar, nós vemos isso facilmente, né? O embrião se transforma numa criança, a criança se transforma num adulto, a semente se transforma numa árvore, o planeta se transforma ao longo dos milênios. E assim, o princípio inteligente se desenvolve gradualmente. Através dessa visão, nós podemos eliminar qualquer tipo de privilégio. Se tudo se encadeia, se tudo passa pela mesma sequência, ninguém é privilegiado. Não existe seres que foram criados superiores. Não existe também ninguém que seja dedicado ao fracasso, né, destinado a ser fracassado. O que existe apenas é uma imensa marcha evolutiva contínua, que é conduzida pelas leis divinas. Então, o arcanjo hoje, ele já foi um ser simples e ignorante como nós. E nós também, da mesma forma, vamos caminhar para esse destino de sermos arcanjo em um determinado dia. Então, a grande cadeia evolutiva, né, que nós podemos observar nesse diagrama simples, no reino animal, os seres inorgânicos, eles apenas experimentam a atração. A matéria inerte apenas experimenta a atração atômica entre os seus elementos. Aí, quando passa pelo reino vegetal, há a matéria inerte, mas também há a vitalidade. Eles experimentam a sensibilidade. Os seres orgânicos, no reino animal, eles já têm um avanço, além da vitalidade, da inteligência instintiva, eles têm a individualidade. Eles já possuem o desenvolvimento do instinto. E, no reino animal, já há a ocorrência da razão. Então, ele possui a vitalidade, a inteligência instintiva, a individualidade, a inteligência ilimitada, também assume a posse do livre-arbítrio, tem consciência do futuro, a percepção das coisas que não estão na matéria e também adquirem o conhecimento de Deus. Então, essa é a forma como o princípio inteligente vai se especializando, desde o reino mineral, passando pelos reinos vegetais e animais, até se transformar no homem. E aí ele, então, adquire a inteligência, ele passa a ter a inteligência moral e a intelectual. E como diz Leon Denis, ele disse que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, lá no reino animal, há questões do Livro dos Espíritos que ele fala sobre isso, né? A inteligência dos animais não é como a nossa, a inteligência analítica. A inteligência dos animais está relativamente somente à vida material do animal, ao contrário nosso, que também temos a inteligência moral. O instinto nos animais é uma espécie de inteligência, mas que só é voltada para as suas necessidades físicas, necessidades materiais. Enquanto o animal existe encarnado,
o seu instinto é apenas para se manter vivo, para sobreviver, para se alimentar, para se reproduzir, né? E também os animais começam a ter o desenvolvimento da afetividade. Ao alcançar o reino hominal, nasce a consciência moral, o homem, então, adquire o livre-arbítrio, e daí decorre todas as suas responsabilidades. Lá na questão 611, os espíritos nos orientam que, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período humano, ele já não vai mais guardar relação nenhuma com o estado primitivo. Ele já não é mais a alma dos animais, da mesma forma que a árvore já não é mais a semente. Então, quando nasce o livre-arbítrio, o homem passa a fazer as suas escolhas. Ele pode escolher voluntariamente algo que seja mal para ele, porque ele é livre para escolher. Os animais não. A inteligência deles é voltada unicamente para as necessidades básicas da existência material. A responsabilidade, então, que naturalmente decorrem dessas escolhas, as escolhas que eu faço, bem ou mal, eu vou assumir a responsabilidade por essas escolhas. E também a escolha moral das minhas atitudes. Existe uma diferença de conceito que existe no metempsicose, que não tem nada a ver com o espiritismo, com o conceito da reencarnação espírita, porque na metempsicose o espírito pode voltar a uma forma animal, ou seja, ele pode encarnar alternadamente como homem e como animal. Então ele pode ficar circulando nisso, o que não é verdade. O espírito, depois que adquire a condição humana, ele progressivamente vai reencarnando, progredindo na forma sempre hominal, até alcançar a perfeição. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala muito detalhadamente, quem não leu, é uma leitura aconselhável, que ele faz uma visão histórica da nossa evolução enquanto seres na Terra. Então ele adota uma abordagem de engenharia divina, né, e evolução guiada por Deus, em que a ciência e a espiritualidade vão se fundir, ou seja, vão atuar em conjunto para explicar a evolução da Terra. Então, o Emmanuel, ele utiliza, então, esses dois conceitos, da espiritualidade e da ciência, juntos, mostrando, então, como que a evolução e a formação da Terra aconteceu. Então, em vez de ser um processo puramente aleatório, né, como muitos explicam ou buscam explicar a origem da vida na Terra, que tenha sido uma coisa aleatória entre a combinação dos elementos básicos para a existência da vida, não é assim, né? E nem de uma forma mágica que a vida teria se produzido, não. Emmanuel, nessa obra, ele descreve meticulosamente, de forma como houve uma fase de planejamento e de execução da formação da Terra e da vida na Terra, em consequência, tudo isso liderado por Jesus, bilhões de anos antes da nossa própria humanidade ter surgido. Então, a vida na Terra, ela começa pelo elemento aquático, através do protoplasma, que é a estrutura biológica inicial, e foi a base para a produção seguinte de todos os tecidos vivos. Então, Emmanuel enfatiza que o princípio inteligente encontra nesse protoplasma o ponto de partida físico na Terra. Então, do ponto de vista orgânico, o princípio inteligente faz uso inicialmente desse protoplasma. Então, a partir daí, a vida é pacientemente guiada a evoluir através dos milênios, em todas as formas unicelulares, até as estruturas mais complexas que culminaram, então, na formação do ser humano.
Já no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala sobre evolução biológica e evolução espiritual. Ele explica, então, ele faz uma abordagem que a evolução biológica e espiritual aconteceram paralelamente e de forma independente uma da outra, ou seja, nós evoluímos tanto biologicamente como intelectualmente, de forma paralela. Não foi feita uma evolução para depois começar a outra. E isso André Luiz chamou de transformismo unificado, estruturado, que vai unificar a biologia científica e as leis espirituais. Então, a tese central que André Luiz usa nessa obra é que a evolução vai acontecer simultaneamente nas duas dimensões, no mundo físico e no mundo espiritual. O próprio nome do livro já nos indica isso, né? E o perispírito, ele, nesse caso, nessa teoria, ele é o grande molde e é o motor de todas as transformações biológicas que acontecem na Terra a partir de então. A evolução espiritual e a evolução material, elas não são antagônicas. Nós não precisamos olhar para isso de forma antagônica, né? Por exemplo, o darwinismo, ele buscou explicar a evolução das espécies, mas do ponto de vista apenas orgânico. Como que os organismos foram se especializando em que os mais fortes eles sobreviviam e os mais fracos não se reproduziam, né? Então, nós podemos conciliar essa teoria, a teoria de Darwin não invalida a teoria espírita de evolução espiritual. Então, a justiça divina, ela vai nos trazer resposta para essas questões todas. Nós temos todos a mesma origem. Nós estamos em estágios diferentes. Eu estou num estágio, Chico Xavier está num outro estágio lá na frente. Eu estou caminhando para lá. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu chego lá um dia, né? Então, a resposta espírita é clara, é simples. Todos temos a mesma origem e estamos em diferentes estágios evolutivos. E agora, como uma das consequências que nós podemos tirar é a necessidade da fraternidade universal, o respeito à vida em todas as formas que possam existir, né? Ou seja, a consequência é nós termos respeito aos animais. Por quê? Porque animal é o princípio inteligente que, em um determinado momento, vai alcançar o estágio humano. O respeito à natureza, pela mesma razão. O princípio inteligente está passando por um processo evolutivo ali, nos vegetais, para alcançar a sua condição hominal e, no futuro, a condição puro. E o respeito ao próximo, naturalmente. Então, esse conceito da transmigração progressiva, ele nos remete a essa verdade, a fraternidade universal, a necessidade de sermos todos fraternos, não só entre nós encarnados, mas também com toda a natureza, com tudo que faz parte do nosso planeta. Ainda há coisa que nós ignoramos, né? Essa teoria que foi colocada no Livro dos Espíritos, ela não explica tudo, né? Kardec teve uma prudência doutrinária para não entrar muito fundo. Nós ainda muitos de nós mal compreendem isso que consta lá no Livro dos Espíritos, né? Se ele se aprofundasse mais, iria de certeza confundir a cabeça de muita gente. Por exemplo, como é que ocorre a transição? Como é que o princípio inteligente deixa ali o estágio animal e se individualiza no espírito, né? Como é que isso acontece? Quando que acontece isso? Em que momento? Quantas existências em animais nós precisamos passar, em todos os tipos de animais? Ou seja, Kardec não se preocupou com isso, quais são as condições que isso tudo acontece. Nós ainda não temos o conhecimento disso, mas de certeza, com a nossa evolução, nós vamos chegar a conhecer. Nós não precisamos ter pressa. É como a natureza íntima de Deus. Nós não sabemos como é, também não é importante, porque nós temos ainda muito que crescer. Um dia, de certeza, nós vamos ter esses conhecimentos todos.
Então, a conclusão é aquilo que está lá naquela questão 607A. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Tudo está encadeado. Nada é excluído na evolução. A evolução acontece em todo o universo e nada deixa de evoluir. Tudo evolui. Todos nós vamos caminhar em direção a Deus. Todos nós estamos caminhando em direção a Deus. O que acontece é que o nosso livre-arbítrio, às vezes, nos leva a cometer asneiras. E aí, por causa dessas asneiras, nós temos que voltar e refazer as coisas que estragamos ou fazer direito às coisas que fizemos errado. O progresso é uma lei universal. Tudo progride e nós também vamos progredir. Cabe a nós sabermos usar o nosso livre-arbítrio para o melhor. Obrigado e que Jesus nos abençoe.